Era uma vez uma garotinha que brincava alegremente sozinha na rua. De repente, ela percebeu que não havia ninguém por perto. Chamando por sua mãe e seu pai, ela não obteve resposta. Então, a terra tremeu embaixo dela e uma forte explosão ressoou ao longe. Enquanto isso, em outra parte da história, havia participantes se preparando para um programa especial de TV. Entre eles estava John, um corajoso explorador que acreditava que os seres humanos podiam se adaptar a qualquer coisa. Sarah, uma enfermeira, tinha certeza de que venceria. Emma, uma terapeuta, sentia-se preparada. Scott, um palestrante, acreditava no poder dos pensamentos positivos. Christoph, um engenheiro, tinha fé na tecnologia. Carol, uma especialista em plantas, acreditava na ajuda da terra. Em frente ao grupo de 8 participantes, Emília, a apresentadora do programa, explicou as regras. A competição consistia em sobreviver em uma ilha remota. A última pessoa a se render seria a vencedora. Os participantes poderiam sair usando um rádio ou chegando a um ponto de extração. Eles seriam deixados em diferentes pontos da ilha e os jogos logo começariam. Sarah se esforça para fazer uma fogueira e confessa para a câmera como é difícil em comparação com o que é mostrado na TV. Christoph, armado com machados, se aventura na floresta perto de um lago, enquanto John compartilha sua satisfação por ter encontrado um local de descanso seguro, longe do perigo. Enquanto isso, uma misteriosa nave espacial paira sobre a Terra e libera um módulo de pouso que cai no chão, revelando 2 figuras humanas ao lado de uma máquina em comum. De volta à ilha, Liam observa a paisagem do alto de uma colina com um arco e flecha. Christoph junta galhos para um propósito desconhecido e Emma se maravilha com a vegetação exuberante. Karen, por outro lado, sente-se sobrecarregada pela densa floresta e compartilha seus sentimentos com a câmera. Por outro lado, um dos alienígenas explora um terreno baldio desolado, assustadoramente desprovido de vida. Christoph fala com orgulho sobre sua escolha de um machado como item de sobrevivência, enquanto Scott admira a paisagem de tirar o fôlego e grita animado ao longe. Em meio a tudo isso, Poe assume uma expressão contemplativa antes de jogar abruptamente o rádio no oceano. Liam corre pela floresta como se estivesse perseguindo algo e seus movimentos se assemelham aos de um caçador. Enquanto isso, Carol caminha e descobre algumas flores, mas, quando sai, elas piscam de forma estranha, quase como uma anomalia em uma simulação. Por outro lado, o alienígena observa uma paisagem urbana desolada, sem sinais de vida, o que sugere uma guerra ou catástrofe passada. Ao cair da noite, Emma usa um lençol de plástico que trouxe consigo como item de sobrevivência para dormir. Na manhã seguinte, Scott medita na praia, expressando gratidão pelas maravilhas da natureza antes de dar um mergulho refrescante. Em uma reviravolta surpreendente, Poe esmaga sua câmera contra uma rocha e depois se afasta, apenas para desaparecer, assim como as flores falharam. Sarah, acordando grogue, mostra orgulhosamente para a câmera sua fogueira improvisada e seus aposentos para dormir. Ela então compartilha seu jantar de ensopado de caracol antes de ocorrer um trágico acidente. Ao atravessar as rochas, Sarah escorrega e cai, sofrendo ferimentos graves. Apesar de seu conhecimento médico, ela percebe que tem uma perna quebrada e tenta usar o rádio para abandonar a corrida, mas de repente congela e permanece imóvel. A jornada de Sarah termina tragicamente quando ela sucumbe aos ferimentos. Scott, concentrado na construção de uma rede para pegar peixes, percebe Liam se aproximando. Apesar da tentativa de Scott de cumprimentá-lo, Liam brandiu uma flecha, sinalizando intenções hostis. Scott foge para a floresta enquanto Liam o persegue, evitando por pouco ser atingido. Depois de encontrar um esconderijo, Scott permanece oculto enquanto Liam passa por ele, sem saber de sua presença. Enquanto isso, Christoph informa a câmera que construiu com sucesso uma jangada para pescar. Carol, também na câmera, encontra Poe, que fez uma fogueira para cozinhar. De repente, Poe chama Carol de lado, avisando-a de uma ameaça iminente e convidando-a a se esconder. Preocupada, Carol se certifica do bem-estar de Scott, mas a atenção de Poe está voltada para perseguir Liam. Depois que Scott lhes garante que Liam está perdido, Poe insiste que eles partam imediatamente em busca de segurança, escondendo a verdadeira causa de sua urgência. Emma, movida pela fome, aproxima-se ferozmente de outro participante, apenas para descobrir o corpo sem vida de Sarah e sua câmera abandonada. Aterrorizada, Emma foge e busca refúgio embaixo de uma árvore ao cair da noite. Enquanto isso, Carol questiona Scott sobre os motivos de Liam para persegui-lo, mas Scott descarta suas suspeitas, acreditando que um assassinato não aconteceria na TV ao vivo. Os dois riem relembrando o passado, mas a noite de Carol toma um rumo estranho quando ela acorda em um quarto branco surreal, apenas para perceber que foi um sonho, pois ainda está na floresta. A tranquilidade deles é quebrada pelo aviso urgente de Poe para fugirem. Confusos, eles pedem explicações, até que uma flecha por pouco não os acerta, levando-os a fugir para a floresta. Liam, armado com um arco e flecha, os persegue incansavelmente. Eles tropeçam em uma colina, mas conseguem escapar e encontram Christoph.
Em busca de respostas, eles pedem explicações a Paul, que revela o quanto Liam é perigoso. Instando-os a procurar um lugar mais alto, Paul conduz o grupo colina acima, com o medo e a confusão deles aumentando a cada passo. Ao se aventurarem na floresta, eles descobrem Emma sentada no chão, chorando inconsolavelmente com a mochila de outra pessoa ao seu lado. Confusos, eles perguntam sobre a mochila, mas Emma está tão confusa quanto eles. Carol a tranquiliza enquanto Scott examina a filmagem de Sarah na câmera. Christoph tenta usar o rádio para pedir ajuda, mas Emma o impede, temendo repercussões. Scott confirma seus temores ao mostrar a filmagem de Sarah congelando depois de pressionar o botão do rádio. Enquanto isso, John descobre um pouco de água de nascente e pretende fervê-la com seu cantil. Sem que ele saiba, Liam se embrenha nas árvores. Carol acorda e encontra o grupo dormindo na fila. Enquanto caminha pela floresta, ela se senta perto de algumas belas folhas e conversa com as plantas. De repente, Liam aparece, mas dessa vez ele parece estranhamente calmo. Ele se apresenta como o epurator e expressa seu desejo pela verdade, dizendo que não tem intenção de prejudicar Carol ou qualquer outra pessoa. Liam está simplesmente apontando os outros, acreditando que eles poderiam tê-los ajudado em vez de recorrer à violência. No entanto, ele mantém suas identidades em sigilo. Embora Liam tenha se libertado, o grupo une forças para subjugá-lo. Durante a luta, Carol perde a consciência. Quando Carol recupera a consciência, ela se encontra em um quarto escuro segurando um globo. Ao sair, ela descobre uma câmara misteriosa cheia de varreduras e, por fim, encontra uma gravação do capitão de um navio falando sobre o apagamento da memória e o impacto devastador da humanidade no mundo. Enquanto isso, o grupo carrega Carol em uma maca por um caminho. Confusa e desorientada, Carol se junta a eles até encontrarem John, empalado em uma estaca de madeira. Apesar da triste descoberta, eles continuam sua jornada na chuva. Paul se aventura em busca de comida e Carol o acompanha. Liam recupera a consciência em uma vala, sente-se ferido, mas consegue sair. Carol confronta Paul, exigindo respostas sobre a verdadeira natureza da situação deles. Apesar de sua relutância inicial, Paul fica surpreso quando Carol fala sobre seus sonhos, indicando que ele se lembra da verdade. Relutantemente, Paul revela a verdade chocante. Eles fazem parte de um processo de seleção dos alienígenas. A Terra sucumbiu a uma guerra nuclear e eles estão entre os poucos escolhidos para salvar a humanidade. Em outro lugar, Paul, que já foi radioastronomo, detectou o sinal alienígena pela primeira vez. Ele revela que a ilha que eles percebem não é real, mas uma projeção em suas mentes enquanto seus corpos permanecem a bordo da nave alienígena. Carol acorda novamente na nave, desta vez acompanhada pelo ser alienígena. Ela questiona sua identidade, mas o ser apenas se identifica como um colecionador e confisca seu orbe. De repente, Carol se vê transportada para uma sala branca, onde o ser revela os eventos que levaram ao desaparecimento da Terra. Quando Carol acorda, ela se encontra com seus amigos perto de uma fogueira. Ela pergunta por Paul, que lhes contou algo estranho, mas eles não acreditam nele. Paul explica que os alienígenas podem sentir coisas especiais e os humanos podem acessá-las. Paul e Liam descobriram como enganar essas coisas especiais, mas Paul ainda não sabe porque Carol pode se mover de um lugar para outro dessa forma. Pela manhã, Christoph grita para avisá-los sobre Liam. De repente, Liam os ataca com uma vara afiada e os persegue até a floresta. Carol, em pânico, procura Paul, que a agarra e os esconde nos arbustos. Ele diz a ela para ir até o topo da montanha para encontrar ajuda. Ele também lhe diz que prometeu mantê-la segura e revela que, na verdade, é seu marido. Mais tarde, eles se encontram em um campo aberto, mas Liam ataca Christoph, fazendo com que os outros fujam com medo. Paul corre e acerta Liam com uma flecha, mas Liam a remove, furioso por ter perdido seu irmão para os alienígenas. Paul acredita que é tarde demais para os humanos salvarem a Terra, o que leva a um confronto acalorado entre os dois. O restante do grupo foge para chegar ao ponto de extração, enquanto Liam e Paul discutem. No final, Liam sai vitorioso e ameaça colocar uma bomba na nave antes de matar Paul. Emma tropeça e cai, mas insiste em se esconder em vez de se deixar levar. Ao encontrar Emma, Liam a questiona sobre os outros. Percebendo uma oportunidade, Emma leva Liam para uma armadilha, permitindo que Scott o desarme. Liam faz Emma de refém, pedindo que ela use o rádio para se sacrificar. Scott, deixado com Liam, testemunha o sacrifício de Emma e começa a acreditar na história de Paul. Liam revela que o ponto de extração é uma mentira inventada por Paul para salvar sua esposa Carol. Enquanto isso, Carol corre para o ponto de extração. Liam confessa a ganância humana que levou à destruição da Terra, expressando seu desejo de morrer em seus próprios termos. Ele implora a Scott que acabe com sua vida e Scott relutantemente concorda, apunhalando Liam com uma estaca de madeira e depois usando o rádio em si mesmo. Quando Carol chega ao topo da colina, um globo aparece à sua frente. Ela o toca e é transportada para a nave, onde um alienígena a guia para se juntar a outros indivíduos selecionados. Juntos, eles observam a nave espacial decolar,
transportando-os para um novo começo e, com isso, o filme termina. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.